Pegando um outro ponto também que eu já vi, da mesma forma, o cara que ele é mais liberal, ele quer menos Estado, menos impostos, interpreta de uma forma, o cara que ele quer mais Estado, mais impostos, chega a ser socialista, ele interpreta de outra, que é aquela conhecida parábola dos trabalhadores nas vinhas. Inclusive, se você puder contar para quem não conhece, eu queria saber a sua interpretação, porque muita gente fala, olha, isso aí, Jesus está dividindo, falou para dividir igualmente, independente do trabalho, ou seja, Jesus era o cara socialista. O outro fala, não, na verdade ele está mostrando que se você é o dono do dinheiro, você faz o que quiser com ele, porque o dinheiro é seu. Qual que é a interpretação? O trabalho da vinha, também chamado a parábola dos trabalhadores da última hora, é que um senhor contratou um grupo de trabalhadores e perguntou, quanto vocês cobram para trabalhar para mim? Né? Ah, a gente cobra 10 denários por dia. Ah, tá bom. Então podem começar a trabalhar. Eles estavam lá capinando. Quando chegou um pouco antes do final do trabalho, chegaram alguns... Meu amigo, a gente está aqui meio sem trabalho. Não, podem trabalhar com eles aqui. Ah, ótimo, obrigado. Começaram a trabalhar ali. No final, ele deu a mesma quantia para todo mundo. Aí o pessoal falou assim, peraí, mas isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, porque a gente está trabalhando desde aquela hora. Ele chegou depois, peraí, não está errado nada. Eu não negociei com vocês quanto vocês queriam, vocês não me pediram. Então, se vocês pediram 10 e eu dei 10, eu não estou devendo nada a vocês. Agora, se eu quis dar a mesma quantidade para aqueles ali, qual o problema? Essa é a parábola. Agora, com relação à interpretação, eu tenho que tomar cuidado com 3 coisas. Letra A, o erro de anacronismo. A discussão Estado, sociedade, isso é uma discussão moderna. Tá certo? É uma coisa que vem de um tempo para cá. Você não tinha isso antes. Por exemplo, eu já vi gente também pegar, porque a Bíblia fala que os apóstolos guardavam todas as coisas, não sei o que e tudo mais. Então eles eram comunistas, eram socialistas. Não, gente, eles nem sabiam o que era Karl Marx. Mas o capitalista, né? Nem existia essa ideia. É que o socialista ele fala que o Karl Marx é o socialismo científico, que antes disso você tinha uma espécie de socialismo mais primitivo. Na verdade, o socialismo, a pior coisa que tem é o socialismo que não deu certo em lugar nenhum, né? É a utopia da utopia. É verdade. A gente fala do céu, porque assim, quando você critica a Venezuela, não, mas que ali não é o que Karl Marx falou. Não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro. Então onde é que tá o verdadeiro, sabe? Com a Sárgada? Nunca existiu. Na Venezuela, na verdade, agora você vê que o Maduro é um governante conservador. Não, é conservador. Não é socialista, é outra coisa. Contém ironia, tá, gente? Vale Exatamente. Por favor. Não é só esse detalhe. Então, assim, o próprio Karl Marx, o projeto não deu certo para ele. Porque ele, no final da vida dele, ele vivia de favor na casa de alguém que tinha dinheiro. Então, é muito... Você entendeu? Você falar de finanças e não ter 10 reais na conta, desculpa, fecha os sócios, vai falar de outra coisa. O camarada escreve. E a ideia do Karl Marx, quando ele fala da dialética marxista, dialética materialista, é que o Marx... Você sabe que tem até a arqueologia marxista, né? Não sabia disso, não. Na época da União Soviética, desenvolveram a arqueologia marxista. Eles pegaram um modelo de Marx, que Marx diz o seguinte, por que fala de um marxismo antes de Marx? É porque o Marx quer dizer que a luta de classes é uma coisa que molda a humanidade desde milênios até hoje. Sim. Então hoje a gente pode dar um nome para ela, socialismo, capitalismo, mas essa luta vem desde lá de trás. Então por isso que muitos já querem ficar lendo marxismo e tudo. Eu estudei com teólogos da libertação e chega a hora que você quer ser chato. Tudo a pessoa vê ali um vê socialismo. aquilo. Então, em primeiro lugar, não é bem assim. Segundo, o anacronismo. Segundo problema. Quando Jesus contou essa parábola, Jesus não contou essa parábola para exemplificar questões financeiras. É diferente da parábola do rico tolo, que eu falei para você, porque o rico tolo ele estava com 2 jovens que estavam brigando por causa de herança. Sim. E ele contou uma história para responder aquele problema de briga de herança. Agora, a parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus contou uma parábola para ilustrar o princípio bíblico da salvação. O que ele quis dizer com isso? Que não importa se eu tenho 30 anos de caminhada com Cristo, ou 10. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho 30 anos que eu estou firme na igreja, dando as minhas ofertas, ajudando o pobre, fazendo caridade e tudo mais e tal. E teve um camarada que a vida toda ele foi corrupto, ele foi bandido, foi vagabundo, ladrão, e ele se converteu 1 ano antes. Eu tenho 30 anos de caminhada com Cristo, ele tem 1. Não vai ter um paraíso... Melhor para ele. Você entendeu? Maria O Rodrigo vai para Alphaville e esse aqui vai para Paraisópolis, porque... Não, nós vamos receber o mesmo paraíso. Porque o que ele quer dizer?
O que vai nos dar a recompensa final não são as obras que eu faço. A parábola tentava ilustrar isso. Então, pegar a parábola que ilustrar isso, eu posso usá-la para tirar outros princípios dela. Isso não há problema. Isso pode ser feito. Agora, dizer que Jesus quis dizer isso, aí é um erro hermenêutico. Uhum. É um erro hermenêutico sério. E Jesus, olha, a prova maior que Jesus tinha ricos com ele, é que e Jesus também gostava de coisas boas, é que Jesus, quando ele foi morto, os soldados romanos queriam disputar a túnica que Jesus vestia, que era uma veste sem costura. Isso era uma coisa muito cara. Sabe, é Louis Vuitton pra cima, se quiser fazer um paralelo. Então, eles tinham como é que ele conseguiu? Outra questão, Jesus era carpinteiro, aí o pessoal pensava, ele ficava lá na marcenaria, tadinho. A palavra grega é tecton. Tecton não é bem carpinteiro. Ah, Rodrigo, por que está traduzido carpinteiro na Bíblia? Porque as primeiras Bíblias, em latim e inglês também, que traduziram, carpenter é o que faz casas. Uhum. Não é o marceneiro do Brasil. Sim, é diferente. E tecton é o que constrói. Tanto é que arquitecton é o chefe dos construtores. Ele arquitetura. Era um empreiteiro, então? Um empreiteiro. Uhum. Jesus fazia casas. Isso dava um bom dinheiro na época. Jesus aceitou, permitiu-se, né, espiritualmente falando agora, porque já estava morto, né? Que o corpo dele fosse sepultado na sepultura de um rico que ninguém tinha sido colocado. Se Deus fosse assim um Deus que não gosta de coisas boas, e isso já estava profetizado no Antigo Testamento. Estive com o ladrão na minha morte, mas com o rico estive na minha... Estive com o ladrão na minha condenação, mas com o rico na morte. Deus Pai, vamos pensar em Deus Pai. Se Jesus, se o ideal de Deus é que todo mundo seja pobre, desesperado, desgraçado, então Deus também não foi humilde, porque ele fez com que o filho dele fosse sepultado na tumba de José de Arimateia. Como se eu falasse assim, o melhor mausoléu do Parque São João Batista, lá do Rio de Janeiro. Uhum. É lá que você vai ser sepultado. Não, tem que ser humildezinho. Então, vamos parar com esse lero-lero. Sem contar que muitas pessoas cometem contra o outro aquilo que ele reclama de si mesmo. Por exemplo, eu estou sendo discriminado porque eu sou pobre. É verdade. Mas quando eu subo num púlpito e desço o sarrafo nos ricos, eu também estou discriminando. Exatamente. Qual que era o meu grande BO com a teologia da libertação, quando eu estudei com eles? A teologia da libertação, para quem não saiba, é a versão católica do marxismo. Quando eu digo católica, não oficialmente. O Papa nunca aceitou a teologia da libertação. O Papa atual até que tudo bem, o Francisco, eu digo o anterior, né? Sim. Mas quando eu falo católica, é que eram teólogos católicos, né? Gutierrez, o Frei Leonardo Boff e tudo mais. E eles tinham uma frase que eu nunca me dei bem com ela. A frase, Deus tem a opção radical pelos pobres. Se Deus, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A partir do momento que eu troco o que a Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas, para dizer que Deus tem uma opção radical pelos pobres, Deus está fazendo uma discriminação. Desculpa, Bruno, vocês não têm vez não porque vocês são ricos. Cala a boca. Vou deixar só o pobre falar. O pobre tem mais acesso comigo. É uma discriminação. Com certeza. Uhum. Você está entendendo? Então tem que cuidar com isso. Ah, mas Jesus falou, é mais fácil passar um camelo. Eu ia Isso que eu ia perguntar citar agora, porque essa é uma das principais citações que que tem. o pessoal faz dizendo que Deus não gostava dos ricos por conta dessa citação. Que é a citação, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E vou piorar a coisa. Tem gente que explica que o buraco da agulha era uma porta em Jerusalém, muito estreita, que o camelo não conseguia passar porque ficava com as cestas ali. Mito, não tem nenhuma porta em Jerusalém, nunca teve em Jerusalém uma porta chamada fundo de agulha. Uhum. Alguns até mostram em Jerusalém umas fendas que é assim, né? Uhum. Aquela fenda é do século XVI, não é da época de Jesus, e é para arco e flecha, nem é porta. Mas então é literal? É o buraco de uma agulha mesmo? De agulha. Já ouviu outra explicação também, que eram camelos... Essa frase que é realmente existe. Existe. Tá. E ela é literal. Uhum. Por que disso? Realmente, um camelo, bicho mesmo, não vai passar pelo fundo de uma agulha. Então é impossível. Existe uma coisa na época que é o uso da hipérbole como efeito didático. Sim.
Eu diria que até hoje é muito usado. Até hoje. Né? Só que eles tinham um uso proposital. Uhum. E é literal, mas lembre, é literal no sentido de uma hipérbole. Não literal no sentido histórico. Porque se fosse o Salomão mesmo, estaria fora do céu, porque ele era rico. Abraão estaria fora do céu, porque era rico. Em nenhum momento Deus pediu a Abraão para ser pobre. Jó, que até a gente fez um primo cast sobre Jó, Jó ficou pobre e depois voltou a ser rico, mais rico ainda do que antes. Então todos esses estariam fora do céu. Então o que Jesus quis dizer? A hipérbole era uma forma, como eu falei, didática. Se eu literalizar isso no sentido de é desse jeito mesmo e acabou, ninguém vai entrar para o céu. Porque o mesmo Jesus que falou é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, também disse, se você chamar o seu irmão de idiota, você é um assassino perante Deus e está condenado ao guiena de inferno. Ao guiena de fogo, que é o inferno. Quem aqui nunca perdeu a paciência num trânsito? Falou assim, ô louco, seu idiota! Uhum. Então tá todo mundo... Ele falou que nem tem perdão. Jesus falou, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela e também está sujeito a ir pro inferno. Então, adolescentes aí que estão com hormônio à flor da pele, tá todo mundo lascado. Você tá entendendo? Jesus falou, se o teu olho te faz cair, arranca o olho, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois ir pro inferno. E teve gente que literalizou isso. Você tem, por exemplo, São Pacômio, lá no início, um pouco antes da Idade Média, ali no 2º, 3º século, que eles chegavam a evitar tudo que pudesse ser pecado. Ele ficou em cima de uma pilastra. Orígenes se castrou para não ter tentação sexual, porque ele não queria... Sabe? Peraí. É porque Jesus falou, né? Se o teu órgão te faz pecar, corta e lança fora, porque é melhor entrar no céu sem o órgão do que... Aí ele interpretou aquilo como significando, inclusive, o seu pênis. Nossa. Ele se castrou, Orígenes. Então, o mesmo que falou que não entra o camelo, então falou tudo isso. Então ninguém vai ser salvo. E realmente os apóstolos têm um momento que eles perguntam, Senhor, então se for assim, quem vai ser salvo? O que Jesus quis dizer com isso? Se eu deixar vocês por conta de vocês mesmos, vocês nunca vão conseguir a salvação. Não adianta boa intenção, não adianta fazer promessa, não adianta boas obras, porque o céu é uma coisa que ninguém vai conseguir pagar por si mesmo. Uma das palavras que tem para pecado na Bíblia é a palavra hamartia, que ela tem o sentido também de dívida. Tanto é que perdão em grego, aphesis, é cancelar a dívida. A gente fala perdão, a gente pensa sempre em religião. No Novo Testamento grego, quando usa a palavra aphesis ou apolio, apolio é soltar alguém que estava preso, por dívida também. Não só, mas por dívida também. Aphesis é cancelamento de dívida, é uma palavra da contabilidade. E a dívida que nós temos perante Deus, nós nunca vamos pagar. Por isso que Jesus teve que pagar por nós morrendo na cruz do Calvário. Então, cuidado, sem mim nada vocês podem fazer. Agora, comigo, vocês podem tudo. Então, agora eu vou falar de uma maneira bem espiritual. Uhum. A sabedoria, a inteligência pode vir por qualquer campo, de acordo com a Bíblia. A sabedoria só vem por Deus. E existe uma diferença entre a inteligência e a sabedoria. A inteligência é você ter um monte de conhecimento. A sabedoria é como você faz aquilo para melhorar a sua vida, os demais e o lugar onde você vive e a posteriori. Por isso que eu falei a diferença de Salomão para os outros. Essa é a sabedoria, Hokmah em hebraico. Então, quando eles falam o seguinte, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, ele estava lamentando, como um bom rabino da época, como o dinheiro ele é perigoso. Eu poderia falar a mesma frase análoga assim, é mais fácil hoje uma pessoa com depressão se curar do que alguém que enfrentou uma guerra ficar novamente saudável em termos mentais. Porque realmente alguém que vai pra guerra, que vê gente morrendo pra todo lado, ele começa a ficar frio. E é complexo voltar. Alguém que trabalha na polícia, mexendo só com humilhante, aquela coisa toda, é difícil, camarada. É difícil para um médico que trabalha em pronto atendimento ser muito sensível. Porque se ele for sensível, ele não sobrevive. E o rico é uma bênção. Mas a riqueza também é um perigo. Porque se você não souber usar a riqueza, antes você fosse pobre de maré de si. Esse é que é o ponto que Jesus está chamando na Bíblia. Porque se você não tiver sabedoria para lidar com a riqueza, você desgraça a sua vida e de um monte de gente. Uhum. Esse é o problema. A riqueza...
Eu vou dar uma analogia para vocês. Eu posso fazer uma pergunta com base nisso? Talvez até auxilie na sua analogia. Porque o Jordan Peterson, ele tem algumas ideias muito Inclusive boas. Essa nova da universidade, né? Eu não vi qual que é. Parece que ele quer fazer uma universidade com os melhores do mundo, de maneira clara para todo mundo. Que eles, com Harvard, vai desafiar Harvard, todo mundo. Muito interessante. Mas a ideia que eu ia usar dele era a seguinte, né? Ele diz que há uma diferença entre você ser um homem bom e um homem inofensivo. Porque, por exemplo, se você é inofensivo, alguém vai e te ofende, você fala, não vou fazer nada. É que você não consegue fazer nada. Você não tem como se vingar do cara, porque você é inofensivo. Ser um homem bom você tem muito poder, você pode ser extremamente perigoso, só que você não vai fazer nada que você entende. Não é o correto. Não vou fazer isso porque não é o correto. Embora eu tenha todos os meios para fazer. Então, o homem bom, ele é um cara perigoso que consegue manter aquilo sob controle. O inofensivo não. Ele só não consegue ofender ninguém. Ele não tem poder. Então, pensando nisso que você falou, por exemplo, se o cara ele é pobre, é mais difícil ele fazer um monte de coisa em comparação com o rico. Porque o rico, ele pode... Cara, hoje em dia, né? Tem mais recursos pra fazer... Usar droga pra caramba. Ele pode ser um cara que ele tem acesso a todos os prazeres carnais, por exemplo. Enquanto pro outro isso é mais limitado. Então, será que tem a ver com isso? É que o rico tem mais condições de fazer coisas que vão deteriorar a moral dele, digamos assim, em comparação com quem não tem meios? Você está corretíssimo. Só que a gente pode ampliar isso aí. E a minha analogia vai cair como uma luva. Parece até que a gente combinou. Não combinamos, viu, gente? Acabei de conhecer os dois Verdade. há exatamente 1 hora atrás. 1 hora e 20. Conhecer pessoalmente, eu digo, né? Eu vou dar uma analogia e você vai ver que é isso aí piorado. Imagine que... Olha como é que Deus trata com todo mundo na Bíblia que tem riqueza, poder, prestígio. O povo de Israel pecou e o Moisés ali aguentando. O dia que Moisés um dia perdeu a paciência e feriu a rocha várias vezes lá, batendo com o cajado e xingando e desacatando Deus em público, Deus falou assim, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Pô, que sacanagem. Eu fiquei a vida toda guiando o povo por causa de um erro meu. Moisés não entrou na terra prometida, o povo sim? Por quê? Agora vem minha analogia. Imagine, Bruno, que agora você vai ser... Ele não está mais na área de negócios, viu? Agora ele é um supervisor de aeroporto. Mas vai ganhar um bom salário. Aí você chega lá no aeroporto de surpresa para ver se está tudo ok. E você vai ao banheiro e tá lá aquele camaradinha que lava o banheiro, que ganha um salário mínimo para lavar banheiro, que ganha um salário mínimo para o lugar cheio de cocô, com aquele mau cheiro, urina, horrível. Até humanamente falando, ele devia ganhar muito mais, mas ele ganha só um salário mínimo. Aí você chega no banheiro e ele está cochilando em cima da vassoura ali e com o banheiro sujo. Você vai dar uma bronca nele e ele vai se ajustar e, no máximo, uma advertência. Correto? Você sai do banheiro, sobe até a torre. E o sujeito que está no controle de voos lá está cochilando em cima do computador. Você vai dar só uma advertência? Não, porque ele tem responsabilidade sobre muita gente. Demissão sumária. Mas o erro dos dois é o mesmo. Eles estavam cochilando no trabalho. E por que um você deu uma advertência e o outro demitiu sumariamente? Porque o cochilo de um vai provocar um mau cheiro no banheiro. O cochilo do outro pode provocar uma tragédia de um avião com 200 passageiros se chocando aí e saindo em tudo enquanto é jornal e explodindo e uma bagaceira tremenda. Quando uma pessoa está arrebentando com a vida dela e não tem recursos, ele arrebenta a vida dela e quando muito dos que estão em volta. É a mãe que está sofrendo com o filho que está na Cracolândia, é a esposa que perdeu o marido e ele não dá pensão para o filho. Ele prejudica a si e, no máximo, aqueles que estão mais em volta dele. Agora imagine que o dono de uma multinacional fique sonegando impostos. Imagine que o dono de uma se ele falir, quantas pessoas vão perder o emprego por causa dele? E aí vem feito cascata. Porque ele faliu, ele tinha lá 20 mil funcionários, os 20 mil foram colocados na rua do dia para a noite, ele faliu, não tem nem como fazer o acerto financeiro, vai para a justiça, você sabe que fica rolando, demorando. Aquele que faliu, ele vai ter que tirar o filho dele da escola, porque ele não pode mais pagar a escola, e quando fale 20 mil funcionários, você tem desde aquele que ganha o salário de sênior, como aquele que ganha o salário de faxineiro. Olha a desgraceira. Então Jesus fala assim,
coitado do rico. É muito bom ser rico, mas o risco dele é muito maior, inclusive espiritual. Inclusive espiritual. Porque é mais difícil. Eu sou crente há muito tempo, eu vou falar de uma estatística de igreja, que aliás já vem desde a antiguidade. Se você pegar na igreja hoje, de uma maneira geral, Igreja Batista da Lagoinha, Adventista do Sétimo Dia, Igreja Presbiteriana, a própria Igreja Católica, eu vou falar com você que é um percentual de 80%, ou dependendo da igreja, 90% são pessoas das classes D e C, e 10% são na classe A e B. 10%. Aí é lógico que alguém fala assim, é porque esse pessoal é simplório, os mais intelectuais não vão por aí. Isso é discutível. Muito discutível. É discutível. Eu acho que é meio que... Sabe aquela curva de Gauss, onde você tem muita Exatamente. concentração no centro? Eu diria que nas pontas, assim, você pode ter o cara que fala, eu quero ir na igreja porque papai do céu está olhando para mim. É o mais simplório, mas algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são pessoas religiosas. Exatamente. Sim, hoje em dia sim. Mas não são a maioria. É interessante, por isso eu falo, é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no céu, porque quando você fala num bairro de periferia, vou dar um exemplo, se eu for falar de Jesus, vou abrir uma... Bom, a gente vai tirar uma prova dos 9 aqui. Quantas pessoas vão assistir um podcast só sobre finanças e quanto vão assistir um podcast sobre Jesus? Isso é interessante. Mas o pessoal gosta, geralmente. Não, inclusive tem bastante audiência. Eu fico feliz. Eu fico feliz, mas de uma maneira geral, você pode olhar que às vezes as pessoas têm... Se eu fizer uma série de conferências na periferia, quando eu falo conferência de evangelismo, vai lotar muito mais do que se eu fizer em Alphaville. Porque o rico... Agora eu vou colocar o coitado do rico. Eu tô falando isso aqui, não é detonando, não. É tendo sensibilidade por ele. O rico, ele tem dificuldade, por exemplo, em servir. Porque todo mundo serve ele. Você chega vamos fazer uma diferença. O Thiago tem até uma história que ele conta quando ele ficou no Ibis e quando ele fica no hotel. Você vai no Fazano, ajuda com o nome dos hotéis. Rosenwood, né? Não tô fazendo merchan pra vocês, não. Se tiver, depois vocês mandam o cachê, viu? Fazano e Rosenwood aqui. Convida nós. Convida a gente lá. Se você vai num hotel desse... na hora que você passa no corredor, até a camareira, bom dia, senhor, ela nem te olha no olho, não é? Se você reclamou que o bife tá mal passado, senhor, desculpe, o chefe vem pedir desculpa, é tudo muito fino, todo mundo te serve. E onde é que você vai aprender a servir? É como se você tivesse que ser malhado, comendo chocolate todo dia, sem um treinador ali. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Como é que o rico tem que aprender? Então, para ele servir, ele tem que passar por cima do contexto dele e, de alguma maneira, descobrir uma maneira de servir, sendo que todo mundo está servindo ali a ele. Outro detalhe, o rico, como as coisas são fáceis de conseguir, aí eu estou pensando em comprar uma casa em Angra. Já vem o que vai me oferecer a casa. Não, senhor, como é que o senhor quer a casa? Tudo direitinho. É tudo tão fácil. O rico tem dificuldade de ter pessoas sinceras. Ficou lindo. Nossa, esse sapato ficou maravilhoso para você. Será que ficou mesmo? Ou porque ela sabe que você vai comprar aquele sapato maravilhoso? Não, isso é plenamente verdade. Porque, por exemplo, eu discuto muito de negócios com a Malu, porque eu sei que ela pode ser absurdamente sincera comigo num nível que outras pessoas aqui na empresa talvez não consigam mais ser. Exatamente. Porque eles têm medo de que, cara, se eu for tão sincero com o Bruno quanto eu quero ser, ele pode achar que eu não gosto dele, que eu achei a ideia dele ruim, e como ele tem poder aqui na empresa, pode ser que ele ferre meu bônus. Exatamente. Não que isso vá acontecer, tá? Mas talvez seja o pensamento da pessoa. Então, desses exemplos que eu estou dando aqui, eu falo, não é demagógica a minha frase, por favor, entenda que eu estou sendo sincero. Coitado do rico. É muita barreira emocional e social que ele tem que quebrar para se tornar um servo de Deus, que é o primeiro requisito para entrar no reino.